SG4, inspirando a excelência. Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui de novo no Gestão em Ação. Hoje vamos receber o Thiago Arikawa, um profissional, empresário, proprietário de uma startup chamada K-Links. Ele vai trazer para a gente uma ideia de como conectar sustentabilidade a NFT e como que a gente pode trabalhar essa certificação de uma forma a construir uma jornada mais forte, mais sólida para as empresas. E tem uma história muito interessante. Então, ele hoje, Thiago, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui no nosso episódio. Obrigado, Ivo. É um prazer estar aqui conversando com você, com Gestão em Ação, com o seu público. É muito satisfatório aqui. Obrigado pelo convite, pela recepção. E vamos fazer um bate-papo bacana hoje. Com certeza. Thiago, se apresente, né? Conte um pouco da sua história aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, se eles querem conhecer um pouco mais sobre, né, o teu caminho, a sua jornada. Eu vou começar o recorte lá em 2005, porque foi quando eu consegui chegar em um grupo que ele tinha um nome, e era um grupo até político, né? E ele tinha um nome que traduz um pouco do que conduziu a minha jornada, que eram os inquietos, né? Eles brincavam que eram os socialistas do século XXI. Uhum. Então, eu sempre inquieto, com 15 anos, comecei meu trabalho voluntário na escola, né? Uhum. Depois expandi para outras escolas, conscientização, campanha, arrecadava alimento, aquela coisa de jovem que quer mudar o mundo, né? Uhum. E aí fui cursar Direito e sempre gostei muito da política e já em 2001, um vereador me leva para a Câmara de São Paulo para eu elaborar projetos de lei, acompanhar o trabalho de algumas comissões, e eu sempre filiado em partido e tal. E aí fui conduzindo dessa maneira. Em 2002 eu fundei uma associação que é a Consciência e Cidadania. Passei por clube de serviço, passei por diversas entidades, Associação Cristã de Moços, Movimento Degrau, que era o movimento da Lei do Aprendiz na associação comercial. Então eu tinha uma atuação grande, atuei com um grupo de jovens na Pastoral de Juventude. Então aí eu venho construindo dessa maneira, e sempre focado em sustentabilidade, em política, em questões sociais, preocupado em estudar um pouco de economia, porque se não estuda economia não entende política. Perfeito. E fascinado pela tecnologia. Então, disso nasce essa salada aí de... Que legal. E, Thiago, e essa, né, você contou, né, da tua formação, como é que foi para criar a K-Links aqui, né? Essa sua startup agora, que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, uma ideia muito interessante. Como foi criar a ideia que veio para criar essa empresa? Então, aí vem a jornada da startup, né? Que a gente começa com uma ideia, só que uma ideia, se ela não for para a prática e se ela não for validada, ela é só uma ideia. Sim. E a ideia inicial é um projeto que eu tenho que chama-se Startup Web 3.0, que é um projeto de pensar nessa Web 3.0. Como é que eu descentralizo? Como é que eu descentralizo ainda nessa onda de proteção de dados, né? Como é que eu descentralizo protegendo os dados, protegendo a privacidade? Isso foi me encantando. E todos os desvios que nós temos enquanto sociedade, né, partem da ação humana, que distorce alguma coisa, hoje a gente vai falar um pouco de ESG, né? Você fala muito do greenwashing, né? Sim. Que é uma forma de você fingir que faz, mas não faz. E aí a tecnologia me encantou quando eu vi os contratos inteligentes, né? Que fala com blockchain, que fala com tokenização, mas vamos traduzir como contrato inteligente, que é quando você faz um código de programação que ele vai atuar sozinho, automaticamente, com regras pré-definidas que não podem ser alteradas posteriormente para defender um interesse ou outro. Oh, que legal. Um algoritmo que trabalha de forma independente. E hoje tem as empresas que são DAOs, né? Você já ouviu falar? Não conheço. A empresa é criada com um contrato inteligente e ela é toda gerida assim. O contrato inteligente é quem faz o gerenciamento da linha mestra. Ela não tem um dono específico, alguém que vai mudar. Ela nasce com uma filosofia e vai seguir aquela filosofia toda com contratos inteligentes. Que legal. Smart contracts. Que interessante. E Thiago, assim, né, normalmente, né, e até para a gente entrar em outras perguntas que eu quero fazer para você, a gente, no início dos nossos episódios, sempre a gente pergunta, né, como é que a K-Links hoje trabalha, favorece e fortalece, né, a jornada da sustentabilidade.
Responde essa pergunta para a gente, porque realmente a startup, a sua empresa, ela Sim. tem um propósito e, obviamente, ela constrói e apoia essa jornada. Responde essa questão para a gente. Aqui. Ivo, aí eu vou até retomar a finalização da resposta que eu ainda não te dei, que é como surgiu a Quilinx. Ótimo. Dentro desse projeto, eu tinha o projeto Startup Web 3.0, então eu precisava o quê como startupeiro? Pegar alguns produtos para eu criar o MVP, que é o mínimo produto viável, né? Para eu ter alguma coisa ali para eu validar. Perfeito. E aí eu fui buscar parceria com aceleradoras, e aí eu coloquei as ideias que eu tinha, que era criar um estúdio como esse no metaverso. O meu projeto, o Web 3.0, tá numa sala no metaverso, você consegue acessar no metaverso, baixar lá o NDA, o contrato de confidencialidade, acessar o meu pitch lá. E aí um dos produtos que chamou muito atenção era o selo de certificação em ESG, né? E o ESG, né, em português a gente traduz para ambiental, social e governança, que é um tema recorrente nas empresas, e criando com selo em NFT, né, que é uma forma de você fazer um registro único da imagem usando a tecnologia. A mesma tecnologia dos contratos inteligentes. É tudo parte dessa tokenização. Que legal. E aí a gente vendo que o ESG ele trabalha com o que se chama de dupla materialidade. Que aí a gente vai trazer o termo mais difícil, depois a gente traduz. A gente vem de um histórico, de um mundo que foi construído para um capitalismo de shareholders, que é o capitalismo que defende o interesse do acionista, é o lucro pelo lucro. Né? E aí vem numa transformação antiga para capitalismo de stakeholders. E aí é o que traduz bem essa filosofia do que pensa o ESG, que é a preocupação também com o impacto que tem de lucro para a empresa, mas também o impacto que a empresa causa com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus clientes, com a comunidade em volta, com o meio ambiente. E hoje eu complemento porque eles param muito no meio ambiente, né? Mas temos que ampliar o impacto que ela causa no ambiente virtual. E a LGPD é recorrente na questão ESG e é um impacto que você vai causar com esse ambiente virtual que se criou, com esse mundo. Então, são todos esses elementos que estão envolvidos nesse capitalismo de stakeholder. Então, eu vi aí, Ivo, uma mola propulsora que, aliado com a tecnologia, com esses novos princípios, nós podemos conquistar grandes transformações. E eu acredito muito nisso, né? E como é que essa transformação pode ocorrer, Thiago? Você, né, pensa em convidar as empresas, porque hoje certificação, né, você já tem alguns modelos de certificação. Então, coisa antiga, né, você sabe que hoje tem a ISO 14001, que é de meio ambiente, você tem certificação em saúde e segurança do trabalho, de compliance, você tem a parte social, você tem muitas certificações. Você tem isso para quase todas as questões, né? Exatamente. Você tem de gestão a 36 mil, da questão trabalhista você tem a, se não me engano, 26 mil. Isso, aí tem outras, né? Da LGPD você tem já 27.001, 27.002. Exatamente. De ESG fizeram a NBR PR 2030. Isso. Então tem certificação que não acaba. Exatamente. E tem as internacionais, né? Isso, também tem. Que teve uma porção de fusões que eles chamam de... Tem um nome que eles usam, né? Quando pega as regras e as entidades se uniram, que fizeram uma fusão, consolidação. Uma consolidação. E aí terminou na... Para resumir, né? Tem a GRI e a SSB. Sim. E aí a SSB, ela trabalha mais dialogando com o mercado financeiro, o GRI trabalha mais com stakeholders, mas são diretrizes e critérios para você construir a matriz de materialidade. Isso. Mas vamos traduzir tudo isso. Mas imagina que já existe tudo isso. Como que a sua certificação vai complementar esse processo? E uma empresa, e eu acho que é bom você explicar isso, porque o empresário está assistindo, como que ele pode usar dessa certificação para complementar essa jornada dele e fortalecer o compromisso que ele tem com a sustentabilidade? Como é que se conecta esse tema? Sim, bom, a ideia inicial era mesmo atingir pequenos e médios empresários. Por quê? Quando fala em certificação, por exemplo, a quantidade de requisitos para você ter ISO, ela é muito grande. Perfeito, concordo. E você tem o pequeno e médio, e às vezes ele já está tão sobrecarregado, porque é uma carga tributária pesada no Brasil. Tem uma série de fatores. Tem, às vezes, a questão sindical, que ele aí não previu algumas coisas aí da parte trabalhista, ele tem que fazer ajuste e tal. Então, é muito complexo falar de tudo isso. Então, eu queria criar uma ferramenta que a tecnologia me apoiasse.
para criar uma coisa assim, olha, vai ser seguro, porque quando eu estava conversando sobre blockchain, né, que é uma cadeia de blocos que também ela é segura, mas é como se fosse um livro de contabilidade público. Né? Então, assim, eu dou publicidade para aquilo, mas eu tenho toda a segurança atrás daquilo. Eu posso monitorar com blockchain, eu posso fazer transferências de ativos, posso fazer registro de documento. E a ideia era criar nesse aplicativo uma ferramenta fácil, intuitiva, interativa, com os principais critérios, o empresário poder entrar lá e falar assim, olha, eu cumpro esses critérios, tem uma aba para ele anexar esses documentos, registre isso em blockchain para dar publicidade, e ele pode ter o selo para dialogar com o público. E é interessante que eu vi um material, né, da Associação Brasileira de Anunciantes, de anúncios, né, ou de anunciantes, acho que eu estou me enganando aqui, mas ele fez um material que era marketing e sustentabilidade, e ele aponta que o consumidor final, ele está disposto a pagar mais se ele sentir que a empresa está cumprindo uma função social ou uma questão ambiental, se ela está contribuindo com aquilo, se tem uma política de sustentabilidade. E aí, Ivo, isso me levou à conclusão de que o selo, ele dialoga muito com o público, porque ESG e sustentabilidade é custo para a empresa. Se ele não conseguir transmitir isso para o cliente dele, quem paga a conta? Sim. Porque se você vai ter, tem uma brincadeira, né, que não existe almoço grátis, né? Então, se eu coloquei mais custo na minha empresa, esse custo tem que estar embutido na precificação do meu produto. Meu produto vai ter que ter esse custo embutido. Então, quem não tem, pode estar mais competitivo da questão preço. Então, a gente tem que ter ferramentas para dialogar com esse público, para a gente ser competitivo, para ter um diferencial para justificar aquele preço. Perfeito. Então, o selo, ele dialoga muito com esse cliente, com a comunicação, com a mídia. É o ESG que se popularizou, que é o ESG que veio muito no Brasil do Departamento de Marketing e Sustentabilidade. Perfeito. Eu acho até importante para a gente que ele está se consolidando dessa maneira, porque ele passa a cumprir um papel muito importante, Ivo. Sim. Mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso e falar um pouco das diferenças do que é o ESG, do que é a sustentabilidade. Perfeito. E de como eu comecei mais voltado para a sustentabilidade enquanto estruturo a parte mais técnica do ESG. E eu vi nas suas publicações, né, até no site da Quilinx, que é um ticket que encaixa bem para o pequeno e o médio empresário. Porque uma certificação hoje de ISO qualquer, o investimento ele é muito maior, né? O investimento de uma empresa pequena e média pode variar de 30, 50 mil reais. Todo o processo de implantação do sistema e certificação com os organismos certificadores. Então, você ter uma ISO 14001 exige de você um investimento, inclusive de ferramenta, de controle operacional, tudo. É um sistema mais robusto e é um investimento maior. E eu percebi que o seu ticket é um ticket que se encaixa dentro do mundo do pequeno e do médio. Conta um pouco disso pra gente, como é que foi essa escolha? Na verdade, eu quis fazer uma precificação para uma certificação muito simples, que é o pequeno e médio, que ele está ainda... Porque você não consegue medir e nem avaliar um ESG com uma caixinha de alternativas binárias. Não tem certo e errado, sim e não, que vai determinar isso. E aí você não consegue pegar duas empresas de ramos totalmente distintos, portes distintos, e querer... Como é que você vai medir esse ESG? Perfeito. Então, eu estou indo numa linha técnica de um dos cursos que eu fiz. Tem outros que eu estou fazendo que também vão nesse sentido. O que a gente vai medir é a maturidade do processo ESG. Perfeito. Então, dentro da maturidade de uma pequena e média, o ESG, a sustentabilidade lá, é nesse nível que está. É uma coisa acessível mesmo, é uma coisa para a gente montando esses elos chaves irem se conectando. E aí depois entra no ESG uma outra complexidade, que aí você vai entrar justamente na questão de que o selo, ele não é o cumprimento do ESG, ou ele não é a garantia que você vai ter pelo meu selo o cumprimento daquele questionário ESG que chega do banco, que chega da seguradora. Então, hoje a gente vai aproveitar aqui esse espaço para a gente ir esclarecendo essas diferenças. Porque até porque é um processo evolutivo, né, Thiago? A gente não... Você trabalhar... Hoje não existe, eu falo isso com muita segurança,
nenhuma empresa que trabalha na plenitude da sustentabilidade, na plenitude, né, ou do ESG, ou de qualquer aspecto da gente falar aqui desses temas. Por quê? Porque as coisas mudam, as pessoas mudam, os processos, né, são alterados. Em algum momento você pode, né, estar favorecendo de uma forma mais adequada um aspecto, em outro momento não. Então, eu acho que é um caminho evolutivo de educação onde todo mundo se conecta com o propósito de ser mais humano, trabalhar o meio ambiente de uma forma mais adequada. Então, isso é uma jornada. Por isso que sustentabilidade é um caminhar. Eu acho que quando você explica isso, dessa questão do selo não garantir essa plenitude, é uma maneira muito, inclusive, madura e muito consciente, pé no chão, de mostrar o processo evolutivo das empresas, né? E também uma responsabilidade. Eu estou trabalhando com o ESG que fala de ética, de transparência. Perfeito. Eu não estou ali para enganar. Perfeito. Né? E aí eu pensei na realidade, no preço, e pensei nas ações conjuntas, em que eu tenho um valor que ele passa a ser o dobro do investimento. Só que aí o valor do selo, né, eu fiz num ticket que eu acho que é um ticket bom para o empresário. Sim. E ele tem que pagar o mesmo valor desse ticket para uma ação direta, em que eu estou sugerindo que seja um plantio para reflorestamento ou soltura de animais. E eu sempre indico algo que tenha relação com o teu negócio. Perfeito. Então, por exemplo, a gente está aqui no podcast, fez o plantio, é sustentabilidade pura. Porque aqui a gente não tem que desmatar para fazer o podcast. Claro. Se você for pegar uma indústria do papel, ela já tem obrigatoriedade. Né? Então eu sempre sugiro, olha, você está numa área, trabalha com combustível, trabalha em alguma coisa aí que... química. Faz alguma coisa mais voltada para água, para floresta. Vai nessa linha. Ou social também, né? Ou social também. Mas eu criei um projeto mais audacioso ainda. Porque eu micronichei para colocar o selo em escolas. Tá. E aí, primeiro, eu estou falando de ESG, tem que mitigar os riscos. Então, a qualidade dos professores, se tem campanha contra o bullying. Então, a gente cria as métricas dentro daquele negócio. E escola, normalmente, é uma empresa pequena, média. Sim. Só que aí, eu linkei com uma ação para fazer o reflorestamento. Então, assim, a escola tem que fazer um projeto educacional falando de sustentabilidade e ESG, colocar isso na pauta, trabalho, pesquisa e uma ação direta. Então nós vamos mobilizar alunos, pai de alunos, funcionários, comunidade, e faz uma campanha, arrecada alimento, ou faz uma campanha para arrecadar um valor para fazer plantio. Né? Eu tenho sugestões, por exemplo, você tem o sindicato das escolas, né? Você tem uma associação de empresas de um ramo. Perfeito. Se ele tem 100 associados, cada um fizer uma ação num ticket daquele que eu estou propondo, você pega ali ações que dá para você fazer o plantio de 1 hectare. Isso é muito significativo, porque você faz na somatória, né? Sim. Enfim, então minha visão vem muito nesse sentido, Ivo, é ir linkando a possibilidade do meu cliente junto com a necessidade dele. E aí tem o pequeno e médio que passa a ter um outro problema hoje na cadeia do ESG, né? Porque o ESG, ele nasce com outros nomes, na verdade, esse processo, né? Claro. Mas é para mitigar risco, para o investidor, para a pessoa que está lá fazendo o controle da gestão de risco, para a companhia de seguros. Sim. E tem que satisfazer esses requisitos, que é mitigar os riscos, né? Então você começa a avaliar quais são os riscos de cada uma dessas áreas e propor dentro daquilo que eles necessitam. E aí esses bancos, esses investidores, o capital, a seguradora, eles vão pressionar as grandes, que vão pressionar as pequenas. E aí você vem de uma cultura que vem muito do exterior, de que eles vão pegar uma cadeia de fornecedores da grande empresa, não importa se está lá na ponta, se foi um pequenininho que fez o trabalho escravo, que cometeu um erro, o impacto vai para a grande. Inclusive, os processos e as indenizações eles cobram das grandes. E o impacto reputacional é todo das grandes. Então, é conscientizar a pequena e média de que o meu selo ele é um convite para um processo que não tem começo, meio e fim, que é muito dinâmico, que altera o tempo todo, que vai ter essa necessidade de comprometimento de você acompanhar essas mudanças. Porque tem questões... Eu espero chegar um dia que a gente não tenha mais problema com a questão climática.
que a gente não tenha mais problema com inclusão e que a gente tenha que discutir outras pautas aqui. Sim. Porque essas estarão vencidas. Uhum. Né? E outros problemas que vão surgir, porque a sociedade ela é muito dinâmica, a gente vai ter que trabalhar esses problemas que vão ser riscos e coisas para a gente ter que buscar uma solução, né, Ivo? Imagina daqui a 10 anos, coisas novas aparecerão, né, Thiago? Porque a gente estava falando, na década de 70, a gente não discutia a mudança climática, né? E hoje já se discute muito. Imagina daqui a 20, 30 anos, né, quando a gente tiver você é mais jovem, mas eu tiver meus 80 anos de idade, o que a gente vai estar discutindo, né? É muito interessante que é dinâmico, outras coisas aparecerão, e a gente vai ter que estar sempre... Eu penso assim que você colocou um ponto interessante aqui, que eu não sei se é polêmico tratar, mas algumas situações, elas são difíceis talvez de serem vencidas, que elas são muito fortes na nossa sociedade e tudo. Então, eu acho que a gente vai minimizar muito no futuro. Mas, por exemplo, o racismo é uma coisa que é muito forte ainda na nossa sociedade. Talvez a gente diminua, as pessoas se tornem mais... reconheça o outro, né, das diferenças, porque o racismo é uma coisa que a pessoa, eu acho que ela não identifica outra pessoa por ser um pouco diferente dela em relação a algum aspecto qualquer, e ela se separa dessa pessoa. Então a nossa sociedade está tendo que identificar muito o outro ainda. Isso com o futuro pode acontecer, mas talvez isso não seja eliminado 100%, né? Infelizmente. Mas eu torço para que isso um dia ocorra ou chegue no nível, né, de mínimo possível. Né? Ivo, isso é uma coisa que me entristece muito. Sim. Eu gosto muito da professora Lúcia Helena Galvão, filósofa, e ela fala que todo berço que a gente engrandeceu enquanto humanidade estava no Antigo Egito, né? Que depois foram pequenos desdobramentos e que a gente entra numa era de que os avanços só são científicos e tecnológicos, e a gente parece que estacionou em pontos que eles são importantíssimos, né? Essa questão racial, essa questão de gênero. São coisas que assim, e a gente é criado, né? Eu sou década de 80, sou criado numa época que o professor cometia o bullying. Sim. Nossa. Era uma coisa absurda. E olha como mudou, né? Eu tenho um amigo que é engenheiro ambiental e na década de 80 ele estava se formando, foi fazer estágio e falou assim, vou me especializar em água. A gente está no planeta que mais tem água, você vai morrer de fome. Ele acertou. Então ele conseguiu, né? Porque tem um ditado, eu gosto muito de brincar com essas questões às vezes de crença, tal, que eu falo, a crença às vezes deixa a gente... E aí eu gosto de brincar às vezes usando algumas coisas que são ditos populares de crença, que eles falam assim, Deus ajuda quem cedo madruga. E tem uma visão que é assim, poxa, a gente tem uma camada mais pobre que ela acorda mais cedo, ela trabalha, ela leva muito mais tempo para se deslocar, ela tem um trabalho às vezes mais pesado, ela ganha menos, né? Sem dúvida. Então talvez a lógica seja que ajuda quem acorda mais cedo é quem vê primeiro, né? Então, quando chegou agora, isso já faz 10 anos que teve o boom da crise hídrica, aqui faz uns 10 anos, né? Sim, no estado. E aí, quando o pessoal o criticou na década de 80, quando ele chegou mediando mesa com Sabesp, com multinacionais, e todo mundo discutindo a água. A água virou um commodity de luxo naquele momento, né? Então, as questões elas vão se transformando. E eu também sinto como você, a gente vai enfrentar um grande desafio, porque parece que tem ciclos, né? Que a gente vence, parece que as coisas estão vencidas, aí elas ressurgem. E aí elas me assustam. Sim, elas reaparecem. Em alguns momentos. Tem uma brincadeira, desculpa te interromper de novo, mas tem uma brincadeira que eu faço de que eu estava vivendo a caverna de Platão ao contrário. Porque na caverna de Platão tá todo mundo lá acorrentado, né? Olhando só pra sombra. E a luz, eles não estão olhando pra luz. E eu tava olhando pra luz. Eu tava nos meios políticos lá, discutindo essa questão, já como pra mim a gente fez grandes avanços. Olha aqui a questão de gênero, a questão LGBTQIA+, a questão racial, a gente tá avançando. Aí eu tô olhando pra luz, aí quando eu olho lá, não, olha, as trevas estão aqui convivendo com a gente, né? E aí eu li uma matéria um dia que eu dei aquela paralisada, sabe, Ivo? Nós temos 400 núcleos nazistas identificados no Brasil. Aí me deu um frio no estômago, assim, que eu falei assim... Identificar conhecidos, assim? Reconhecidos, eles são mapeados. Nós temos mapeados no Brasil 400 núcleos neonazistas. Imagina. Em 2023, daqui a pouquinho a gente está, né, 2024,
a gente com uma realidade como essa. E crescente isso, e um efeito global. Então tudo isso me deixa preocupado e vai na contramão do que a gente busca, né? Porque quem fala em sustentabilidade está falando mesmo, a gente está olhando para a luz, né? A luz, é um desafio, né? Eu acho que a gente, né, falar até de educação, é um tema que você fala muito bem, Thiago. Nesse próximo bloco, acho que a gente podia tratar um pouco disso, mas realmente é um grande desafio. Então, pessoal, a gente encerra esse primeiro bloco aqui, vamos daqui a pouco ao segundo, vamos falar um pouco de educação. Até lá! SG4 Treinamentos, capacitando talentos, impulsionando negócios. O Master ESG foi a prova de que é possível elevar o nível de discussão sobre o tema sustentabilidade para uma questão mais estratégica dentro das organizações. Aqui a gente teve a imersão de altos executivos com trocas riquíssimas sobre o tema. E a gente pretende fazer isso em outras cidades brasileiras. Eu posso dizer que o evento foi fantástico. Tivemos aqui a oportunidade de trocar muito com os executivos, trazer ferramentas, experiências e muitas informações para a jornada de sustentabilidade das grandes empresas do Brasil. Tivemos contribuições riquíssimas e que, com certeza, vai ajudar esses profissionais na caminhada deles em sustentabilidade. Voltando aqui, pessoal, para o nosso segundo bloco, né, com o Thiago Arikawa. Neste, vamos falar sobre educação. Thiago, a educação é um pilar e é uma mola, né, uma engrenagem fundamental para a sustentabilidade. Você falar de ESG ou sustentabilidade. Como que você encara isso dentro, obviamente, da Keylinks, como é que vocês, a Keylinks, hoje, a proposta da empresa, e como é que você vê a educação como um pavimento para a sustentabilidade? Eu sei que você tem muita história e já um caminhar grande nesse tema. Como é que você conecta isso para a gente? A educação, ela tem que ter um outro ponto de vista que eu aprendi lá quando fui conselheiro estadual dos direitos de criança e adolescente. Né? Então o Estado de São Paulo comprou uma briga com o governo federal, porque nós tínhamos uma conferência de criança e adolescente. Só que os maiores protagonistas eram sempre os adultos. E aí teve aqui em Ribeirão Preto uma conferência. Faz mais de 10 anos, mas eu não lembro agora a data exata dessa conferência, que o Estado de São Paulo comprou a briga e falou assim, nós vamos realizar uma conferência lúdica. Aí quando eu chego no conselho em 2011, né, eleito pela sociedade civil, eu olho para aquela conferência e falo, nós vamos ficar 3 dias com 800 atores do sistema de criança e adolescente com protagonista. Então eram 720 adolescentes e 80 crianças. A delegação dos adolescentes vinham com 1 ou 2 monitores e as crianças vinham com responsáveis. Eu falava, isso não vai dar certo, como é que você vai trazer eles pro protagonismo, né? E aí, quando a gente chegou na segunda conferência que eu participei, era um hotel em Ribeirão, tinha uma piscina, eu falava, não vai ter como colocar esse pessoal na sala de aula. E aí eu descobri uma fórmula que é quando você transforma o aluno em protagonista. Então, quando ele passa de ser o agente passivo e passa a ser um agente participativo. E aí eu descobri que isso é uma grande revolução. A gente está muito acostumado com uma escola modelo fabriquinha, né? Isso, hein? Entra todo mundo junto, com o mesmo uniforme, na mesma hora, abre o mesmo livro na mesma página, aprender a mesma coisa, ser avaliado da mesma forma. Sim. E aí quando você coloca ele como protagonista numa sala para discutir uma questão política, você começa ali a colocar uma maturidade que a gente precisa ter para viver numa democracia. Porque a democracia, ela não é a vontade de todo mundo. Ela é a vontade só da maioria. Então, se uma maioria decidiu, a minoria tem que acatar. Então, o que acontece? Nesse processo de educação, eu descobri que se a gente colocar o agente como um agente ativo, participativo, como protagonista, a gente consegue transformar de forma muito mais eficiente do que ficar derramando conteúdo e fazendo decorar uma porção de coisas para responder prova de alternativas. Sim. E aí eu queria
muito linkar isso com a sustentabilidade, porque cada um de nós pode ser um agente. Sim. Só que a sustentabilidade, ela exige muito dessa questão educacional. E aí a gente resgata, sim, na escola, a importância de você também cultivar valores dentro de uma escola, você cultivar temas transversais, que não é só uma escola que vai ser matéria para você passar no vestibular, e um convite para a gente fazer um processo educacional ativo. Então, na sustentabilidade, isso vai começar lá na escola, que o aluno vai aprender sobre aquilo, mas ele vai plantar uma árvore, ele vai fazer uma ação social, ele vai visitar um orfanato, ele vai visitar um abrigo, ele vai entender de alguma questão socioambiental. E depois, como cidadão ou como um profissional da área da sustentabilidade, aí é um convite para que esse estudo ele nunca cesse. Porque, como a gente falou no outro bloco sobre ser um processo contínuo, se você não estiver disposto a aprender todo dia, num mundo dinâmico como o nosso, em nenhuma área vai ser produtivo. E na sustentabilidade, a gente depende da conscientização. A ONG que eu fundei em 2002 chamava-se Consciência e Cidadania, porque eu achava que sintetizava muito tudo isso. E a consciência é aquilo que eu não preciso do órgão fiscalizador. Eu sei da minha obrigação. Eu me comprometi com aquilo, eu me identifiquei com aquela causa, eu vou agir naquilo. E você não chega numa conscientização, numa atuação, e seja como profissional, seja como ativista, seja como cidadão, se você não tiver uma boa base que vem toda da educação. Então, eu gostaria muito de que a gente rediscutisse todo o nosso modelo, reformulasse todo o nosso modelo educacional. Isso é uma utopia, né, no momento atual, nesse cenário. Mas, Ivo, seria nesse sentido, educação como base, mas uma educação transformadora. Muito bom. Você sabe, né, Tiago, você comentou, eu acredito muito nisso também, né? Imagina um jovem, uma criança hoje, que escuta dentro do ambiente escolar, por exemplo, a necessidade de você respeitar a diversidade, de você respeitar as diferenças, de você olhar para o meio ambiente de uma forma construtiva e respeitosa, e também inteligente, né? Usar o meio ambiente de forma inteligente, não esgotar o que ele está oferecendo de uma forma indiscriminada, mas predadora. Predadora, exatamente essa palavra. E a gente trabalhar isso de uma forma inteligente, olhar a governança e mostrar para o jovem que é importante você fazer uma boa gestão financeira, de você respeitar a questão dos impostos, de você trabalhar questões de método, disciplina, algumas coisas que a governança são importantes. Quando você começa esses grandes princípios do ESG, se você codifica isso para coisas simples e você conecta na criança, você vai formando uma percepção que vai ser um adulto mais preparado para levar todos esses temas lá na frente. A educação, ela eu acho que é um pilar do futuro da sociedade e também da sustentabilidade fundamental, porque quando você pega uma pessoa já com raízes muito fortes em questões que são difíceis de serem trabalhadas, é muito mais difícil você mudar. A pessoa tem que ter uma energia muito maior de fazer isso, ele tem que estar consciente e falar, poxa vida, a minha percepção sobre esse aspecto precisa mudar, né? Uma pessoa com tatuagem, né? Então, você vê, tem gente que tem um preconceito muito grande. E por quê? Porque é um pouco diferente dele, porque ele não tem. Então, você vê que as pessoas não respeitam muito, né, do que é diferente, né? O viés inconsciente, né, da pessoa se separar daquilo que é diferente dele. Eu acho que a educação apresenta possibilidades, né? E a pessoa, diferente da nossa época, eu sou mais velho, eu sou da década de 70, né? Mas eu na minha escola, né, onde eu estudei, realmente, assim, né, na universidade, eu fiz o UNB, tinham situações ali que você fala, poxa, isso acontece e eu não concordo com isso. Mas a gente vai se educando, lendo, aprendendo, conversando, interagindo, ouvindo. E eu acho que as pessoas hoje precisam buscar isso. E isso é educação. Dentro da sala de aula, de um pai, de uma mãe, de uma sociedade, de uma ONG, de um grupo que ela participa. Tudo é um processo de conhecimento. E você vai abrindo a cabeça da pessoa para as transformações que são necessárias. Então, a gente precisa fortalecer a educação, a cultura, a arte. Isso tudo são parâmetros e questões que vão fazendo com que a pessoa fique mais preparada, né, para o futuro. Acredito muito nisso, né? Também, como você falou. Também acredito.
Também acredito muito nisso, concordo com você em tudo que você disse. E é um processo bem complicado. Sim. E a gente pega depois, né? Como você disse, né? A pessoa olha para o outro porque mexe com questões que são crenças pessoais mesmo. Tem uma coisa que eu adoro fazer, é ir na Avenida Paulista praticar hipnose. E quando você vê uma pessoa que está ali sendo hipnotizada, que a gente fala que é foco e concentração, se na cabeça dela, ela acreditar que ela está vendo aquilo naquele momento, que ela está sentindo aquilo, para ela aquilo é uma verdade. Sim. E é muito difícil você transformar isso nas pessoas. É muito difícil. Por isso que a gente tem tantos entraves na sociedade. A gente brinca no meio da hipnose de que as pessoas vivem num transe coletivo. E esse é um grande desafio. Mas a educação, ela é mágica. A educação, ela consegue transpor. Perfeito. E depois a gente vê que a educação, ela não para de crescer, só que as pessoas continuam levando suas crenças também, Ivo. E é muito difícil romper com tudo isso até depois no meio empresarial. Ah, sim, sem dúvida. E aí, eu estava estudando agora, né? Eu não paro de estudar, eu adoro estudar essas questões, adoro estudar agora o ESG. Tô encantado, porque o ESG parece que é uma coisa que vai consumir muito tempo ainda meu, e é um processo do estudo do ESG também não para, né? Sim. E aí eu estava percebendo que o ESG, ele também criou isso. Tem quem acredita que ele é mais sustentabilidade, quem acredita que ele é mais técnico, né? E falta, às vezes, o estudo e o discernimento. Porque a sustentabilidade, ela vai andar ali. Tem questões que são exatamente a mesma ação, com o mesmo custo, com o mesmo público, e em um contexto ela vai ser sustentabilidade, e em outro contexto ela vai ser ESG, que é o exemplo que eu dou das creches. Então, se eu tenho uma creche, que o empresário, porque ele tem um histórico de vida que ele sofreu, né, na infância, que a mãe era sozinha, não tinha com quem deixar ele. Às vezes você tem um cenário do Brasil que o irmão mais velho toma conta do mais novo e tal. Muito comum no Brasil. E aí um problema muito, muito sério é o de vaga em creche. E aí você tem lá, ele, porque gosta, foi lá no município, né? Pegou uma situação de uma comunidade mais carente, fez uma creche porque ele quis doar aquilo para a comunidade. Isso é sustentabilidade, isso é ação social, isso é perfeito. É ótimo, tem um valor imenso. Se ele faz essa ação para atender as funcionárias da empresa dele, porque ele está tendo muita rotatividade, e aí é uma via de mão dupla. Essa creche vai então ficar com o filho da funcionária, que não vai precisar se desligar do emprego, porque vai ter então um lugar seguro e apropriado para deixar o filho. Isso diminui a rotatividade. Isso impacta também o negócio dele. Via de mão dupla, dupla materialidade, ESG. Temos aí a distinção. A mesma ação. Uma creche. Ela pode estar lá no social com a sustentabilidade e ela pode estar no ESG. Tudo vai de você encontrar aonde ela está situada dentro dessa planilha que a gente vai montar com as matrizes de materialidade. Ela interessa só um lado? Sim. Ela não é ESG. Sem dúvida. E hoje você fala do empresário. Esse exemplo seu que você dá é muito rico. Concordo, eu acho que ele define bem para quem está conhecendo sustentabilidade e quem está estudando ESG, esclarece questões importantes do entendimento desses dois termos, né? Agora você vê que, e aí falando de educação e do empresário, eu tenho, sabe, Thiago, eu acho que o empresário brasileiro, ele precisa estudar mais. Normalmente o empresário brasileiro é muito técnico, então ele faz copo, né? Ele faz essa bolachinha aqui. Ele faz esse microfone. Então, ele tem um produto ou um serviço. É muito comum quando a gente vai trabalhar diagnósticos de ESG ou discutir um tema de sustentabilidade um pouco maior naquela organização, e que muito empresário, ele, nos dias de hoje, imagina, depois a gente está falando de sustentabilidade há mais de 40 anos e está trabalhando esse aspecto de ESG agora, talvez um termo um pouco mais novo, aí de 15 anos, tudo. Ele ainda não encaixa e sabe como isso pode contribuir para o negócio dele, pode ser transformador para o negócio dele. Talvez seja o seu desafio de como você vai levar. Isso piora, no meu ponto de vista, né, humilde ponto de vista, para pequeno e médio. Porque o grande ele é tão demandado pelos investidores, pela sociedade como um todo, como você falou bem, ele é que
questão reputacional cai muito pro grande, né? Que vai muito para ele. Então, ele já é demandado com mais tempo, há mais tempo, e ele, obviamente, está estudando mais isso. Agora, imagina o pequeno e o médio. Então, eu acho que o empresariado brasileiro precisa estudar mais. Precisa entender o que é sustentabilidade de uma forma como que hoje ele pode contribuir com essa jornada, porque ele está nessa sociedade de hoje. Eu acho que ele precisa buscar, ele precisa estar ouvindo mais pessoas que falem, que discutam, que apresentem temas para isso. E ele precisa se aprofundar. Senão fica num sobrenadante, numa superficialidade do termo e dos temas, e ele não gera valor na empresa dele com essa caminhada. O que você acha disso? Você acha que é uma percepção, você concorda ou não? Você acha que o empresário brasileiro precisa realmente, como você, né, se debruçar, né, olhar um pouco mais a parte técnica? Precisa, demais. Você falou da educação para o empresário. Você tem questões no Brasil que são muito próprias da nossa forma de estruturação, que seria uma cultura empresarial. Uma delas é o índice. Eu li em algum lugar, não tenho certeza, mas algo de 90% das nossas empresas são familiares. Sim. E você não tem dentro de uma empresa que ela tem essa característica familiar, um plano de sucessão. Perfeito. Isso aí a gente trabalha muito. Não tem mesmo. Você fala em governança, o cara fala, não, mas olha, você entra numa empresa, realmente está lá os funcionários, tem até uma política legal, né, nessa área social do ESG que vê um bom ambiente de trabalho, bons benefícios, tem lá um bom contador, tem. Aí você vai aprofundar, o empresário mistura as finanças pessoais com a finança da empresa. Perfeito. Isso é muito comum. Muito comum. Isso para a saúde da empresa, porque o péssimo. ESG ele vai buscar mitigar os riscos da própria empresa. Exatamente. E na governança, isso apresenta um risco assim, gigantesco. Se a gente começar a medir, a gente não mede o ESG, mas a gente pode medir as métricas, né? Métricas, KPIs e tal. Se você colocar isso naquela planilha de risco baixo, médio, alto, curto, médio e longo prazo, você vai ver que é crítico. Essa questão de você misturar a finança pessoal com a finança da empresa. Então essas são questões que o investidor lá, quando vai falar das grandes, a pressão é assim. A empresa é SA? É capital aberto? Sim. Tem conselho administrativo? Esse conselho administrativo é independente? Tem diversidade? Não no sentido da diversidade social, mas assim, você só tem 5 economistas, tudo na casa dos 60 a 70 anos, não sei se é muito saudável. Você tem membros da família no conselho? Tem. Se você tem um conselho de 5, membros da família até 2, você tem um especialista? Você tem alguém de fora da tua área que vai dar muito a visão do seu consumidor? Você tem uma mulher? Você tem um jovem da área da tecnologia? Sim. Então são questões que lá fora está consolidado. Aqui não. E aqui as grandes, elas são familiares grandes até. Tem uma que do agronegócio, que é uma das maiores fornecedoras de alimentos do mundo, está sendo processada pelos americanos, porque lá a cultura é diferente. Aqui, como é que você apresentou esse risco aqui para mim? Como é que você teve esse impacto reputacional? Como é que isso aqui não foi mitigado antes? Como? Para eles é incabível. Esse assunto do empresário a gente pode até continuar abordando, mas eu preciso aqui, pessoal, encerrar esse bloco. A conversa com o Thiago é muito boa e a gente volta para o próximo com mais histórias aqui, né, com mais conteúdo do Thiago Aquinal. Um abraço, pessoal. SG4 Soluções Integradas. Consultoria estratégica para um futuro sustentável. SG4 Gestão Ocupacional. Trabalhe com segurança, viva com saúde. Voltando aqui, pessoal, com o Thiago Arikawa, vamos falar neste bloco, a gente estava até conversando aqui no intervalo, falamos um pouco sobre greenwashing há pouco. Esse posicionamento de muita empresa que hoje fala e se apresenta, né, como uma empresa conectada aos temas de sustentabilidade, mas na verdade são ações tímidas ou talvez até inexistentes. Mas fala, o que você acha disso, Thiago, hoje nessa jornada? Você que tem muita experiência nesse processo, você acha mesmo que as empresas estão, algumas,
vivendo isso? Você acha que isso é realmente um ponto a ser trabalhado na sustentabilidade? Sim, acho que isso é muito comum. Teve uma fala muito interessante no Congresso Internacional que eu estive agora de ESG, que são a cadeia de washings, né? Tiveram washings da inclusão racial, tem o greenwashing, que é a lavagem verde, né? Numa tradução bem literal. Eu acredito que é como aquilo que a gente discutiu da transformação da organização, porque tudo começa na governança, e da visão que o empreendedor tem que ter, de que o ESG está lá para mitigar os riscos do negócio dele. Por mais que alguém queira ter isso como garantia para o seu negócio, ou seja, o cara que vai financiar quer o retorno do investimento. O cara da seguradora não quer que tenha um impacto muito grande no negócio dele. Mas tem que entender que se ele adotar tudo isso, o primeiro beneficiado é ele. Perfeito. E quando ele faz o greenwashing para enganar, ele está enganando a si mesmo. Sim. Quando ele faz esse faz de conta, num mundo que está tão conectado, ele vai acabar caindo na armadilha que ele mesmo vai construir para ele e para o seu negócio. Mentirinha tem perna curta. Mentirinha tem perna curta. Aí o dia vai aparecer. E aí entra numa discussão que virou quase um bordão, que ESG não é moda. ESG veio para ficar. ESG está se consolidando cada vez mais. E quem não tiver estruturado isso, vai ter um preço muito alto a pagar. Perfeito. E o greenwashing, ele vai cair no crime, ele vai incorrer em crime. Exatamente. E quando não incorre no crime aqui, incorre em processo de gente que está lá fora, que já tem outra visão, outro amadurecimento, e vai cobrar judicialmente. E aí, numa empresa que tem um conselho administrativo, quem responde é o conselheiro. E responde, inclusive, comprometendo os próprios bens, e respondendo civil e criminalmente. Então, eu acho que essa maturidade que o ESG vai construir vai ser muito benéfica. Só que a gente sabe que as pessoas gostam de apostar alto às vezes, né? E aí parece que precisava estudar também o apetite ao risco, né? O risco, exatamente. Então eu tenho que ter o apetite ao risco, eu tenho que mensurar o risco que eu quero correr e qual é o impacto dele, e as pessoas não mensuram. Né? E teve o caso do Deutsche Bank, né? Na Alemanha, em que eles criaram uma porção de fundos ESG, era tudo greenwashing. E aí o presidente foi preso. E aí você tem um recuo de fundos e ações em ESG. Por quê? Muita gente tinha colocado ação como ESG, mas era só fachada. Imagina. Quando viu que isso é greenwashing, que vai ter, né, um impacto muito ruim e vai ter uma responsabilização, as pessoas mudam. E aí entra a parte da educação, conscientização, a importância da sustentabilidade. E nós, o Brasil, o ESG chegou muito próximo da sustentabilidade. Então a gente tem um cenário muito favorável para construir esse cenário de forma amigável, de forma consciente. A gente tem tudo ao nosso favor. Sim. É só a gente não se boicotar de novo enquanto país, enquanto nação, enquanto sociedade. Né? Porque esse tema, e você deu o exemplo aí, né, do Deutsche Bank, tem várias outras histórias, né, no mundo e no Brasil. Você vê como que hoje é importante, e a gente voltando até o tema que a gente falou da educação e do empresário, muitos empresários brasileiros falam assim, cara, durante 20 anos nunca ninguém viu isso. Assim, 1000 desvios trabalhistas ali, o cara não recolhe, não paga FGTS, não contrata de forma adequada, mínima, que a legislação determina. Né? Ele pode até não criar algumas outras, alguns pontos de favorecimento ao trabalhador, como participação de lucro e resultado, algumas questões que são importantes de serem compartilhadas com aquele público, mas trabalhar no mínimo da legislação. Mas muita gente ainda, durante muito tempo, trabalhava, né, na marginal a legislação. E muita gente fala, não, isso nunca aconteceu, nunca me pegaram, nunca fez, ninguém vem me fiscalizar. E, infelizmente, eu já escutei isso de alguns empresários. Infelizmente. Mas hoje eu concordo com você, Thiago, que a coisa hoje está muito mais atenta. Hoje, o consumidor, né? O consumidor final ou a pessoa que consome de uma forma maior aquele produto ou serviço, ele está mais atento. Ele vai denunciar mais, ele vai se posicionar mais, ele vai ignorar mais essa empresa que não tem esse posicionamento. Então, eu acho e concordo e acredito bastante, né? Concordo com você, acredito que no futuro isso vai ser muito mais convergente e muito mais justo falando, voltando na questão do greenwashing ou qualquer postura que seja mentirosa e não correta,
o empresário e o gestor ali que não trabalha nessa linha, ele vai estar numa situação de risco altíssimo. E você falou uma coisa muito legal, que é o apetite ao risco. É você ter conhecimento ao risco. E muito empresário não percebeu ainda que todas essas questões elas vão afetar o negócio dele de uma forma visceral, né? Na base do negócio, se ele não se adequar. Concordo com você que isso é uma coisa que ele vai ter que prestar atenção. Com certeza. E aí, a educação, como você disse, o empresariado, ele precisa estudar. A gente precisa estudar muito pelo seguinte, a nossa geração vai viver quanto tempo? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Hoje, quando eu era criança, um senhorzinho de 50 anos. Imagina. Hoje, de 75, 80, eles são ativos, produzindo, lúcidos. Tal. Então, mudou. Então, nós temos que nos preparar. E aí eu reforço, que parece um pouco idealista, né, eu ter uma empresa, porque eu classifico a minha empresa da seguinte maneira, a minha startup. Ela é desenvolvimentista sustentável. Perfeito. Então eu criei projetos que é mesmo para colocar a mão na massa, projetos para ser o facilitador, para viabilizar a questão sustentável, apresentar isso como resultado para a empresa. É uma consultoria dinâmica que eu chamo, né? Sim. E o projeto das escolas ele vem nessa linha. Como é que eu vou colocar? Conta para a gente, né, desse projeto. Um aluno na escola que ele vai conviver nesse cenário todos os dias. Hoje, se você for pensar que você tem um home office, tem mais vínculo o aluno com a escola do que alguns funcionários da escola que dão aula uma vez por semana. Então é um vínculo muito grande, um vínculo quase que familiar. Como é que ele fica tanto tempo dentro da escola, ele vai sair para o mercado de trabalho solto, assim, sem ter essas visões? Imagina hoje um estudante que teve um processo como esse na escola, ele vai concorrer a uma vaga para aprendiz e olha no currículo dele lá, poxa, ele teve toda uma experiência com ESG na parte de conscientização, de entender sobre isso, que é uma carência de profissional, você imagina. É um diferencial, mas é um diferencial que passa a ser uma necessidade. Então, eu estou enxergando nesse princípio meio que do ideal, né? Eu que participei de diversas escolas de liderança, Rotaract, participei um pouco da JCI, Junior Chambers International, que é uma das maiores escolas de lideranças do mundo. Que legal. Aqui em São Paulo tem duas organizações que estão, né, afiliadas a ela, que é a Câmara Júnior Brasil-Japão e a Câmara Júnior Brasil-China. E é uma instituição que é jovem até 40. E depois dos 40 que você se torna sênior na instituição. Que legal. E aqui quem é eleito pela Câmara Júnior Brasil-Japão, pela Junior Chambers International, toma posse o presidente aqui no Brasil, em São Paulo, e vai ser recebido lá pelo imperador no Japão. Puxa, que legal esse projeto. É maravilhoso. E lá foi a primeira vez que eu tive contato assim, com gente que veio Você participou desse processo? Participei um pouco dessa instituição, de algumas reuniões da JCI, né? Em algumas câmaras, acompanhei. E teve reunião assim, de que você tinha 1 minuto para falar cada um. Depois eu queria colocar um tema. Aí eu apresentava o tema em 30 segundos. Tinha que ter mais 2 pessoas apoiando o meu tema para eu poder discorrer sobre o tema. Se não tivesse interesse, eu não podia nem falar na reunião. Poxa, olha e aí isso, aí você vê que são várias escolas de liderança, né? E a gente sai com um jovem, às vezes, sem essa base para exercer uma liderança. E hoje, um profissional, um líder, sem essa visão do ESG, porque também não adianta só ele escrever e não assimilar a visão, a filosofia do ESG, a filosofia da dupla materialidade, a filosofia do capitalismo de stakeholder, que é olhar o impacto que está tendo meu na sociedade, a sociedade e a comunidade local no meu negócio, minha relação com o cliente. Se não tiver tudo isso, a gente não está preparando de verdade esse jovem para vir para essa competitividade maluca que a gente vive. Né? Porque o jovem ele precisa, com essa formação da educação e essa percepção, ele vai ser um profissional que vai transformar muito mais no futuro. Você imagina como as coisas acontecerão nos próximos anos, né, Thiago? Assim, a gente vive um movimento muito mais profundo, muito mais vivo desses temas. Você fala uma coisa que eu acho bem legal, que a questão do ESG veio para ficar,
Eu trabalho há muito tempo com esse tema, né? Meu primeiro contato com um tema mais técnico foi a Agenda 21, logo da saída da Rio 92. Se você ler esse documento, você vê que esse documento ele tem, vamos falar, 60%, 70% de todos os temas que hoje já trabalhamos. Então, muitas questões socioambientais já estavam nesse documento. O que aí é só uma analogia, né? Como se empacotou esse processo agora. Eu acho que esse é um processo evolutivo, sucessão. Você falou de um tema fantástico. Sucessão é uma coisa que se começa a falar de uma forma muito mais intensa agora do que no passado. Então você tem hoje governança corporativa, né? Então a maneira como se interpreta isso e os conteúdos que foram gerados para esse tema nos últimos 15 anos é fantástico. Então isso as coisas vão evoluindo, ganhando musculatura. Então, isso já existia há muito tempo atrás, mas ele vai incorporando, vai crescendo como uma grande árvore, né? Lá na frente ela é menor, hoje a copa dela vai crescendo. Por que eu estou falando isso, né? Você vê que o empresário que não evolui como os temas evoluem, então você trabalha hoje temas indígenas. Hoje isso é muito mais forte e inclusivo do que no passado. Muito mais. A minha irmã, o nome dela é Yane, ela é antropóloga. E ela é formada na UNB, lá também, ela é um ano mais velha do que eu, então a gente conversa muito sobre antropologia, sobre toda essa questão indígena do Brasil, a dificuldade que é. Ela conta histórias, ela trabalhou na FUNAI, né? Ela conta histórias assim, cara, do índio no Brasil, que é uma coisa assim muito complexa, né? E muitas tribos foram assassinadas, né? Chacinas, coisas muito complexas. Isso de muitos anos para cá, né? Isso da história, né? A gente sabe que é muito complexa a história dos indígenas no Brasil. Mas isso hoje é tratado. Então hoje uma empresa que está fazendo uma concessão rodoviária e ele vai passar no meio de uma área de proteção e tem ali o indígena naquele espaço, ele tem que considerar isso na gestão de sustentabilidade dele. No passado, isso era praticamente ignorado. Então os temas têm criado maturidade, os temas têm crescido. Agora, como que um empresário ou um jovem que não se conecta na educação vai ser contribuinte isso no futuro? Sim. Impossível. E tem uma coisa interessante, às vezes eu tenho que ser comedido porque eu gosto de falar as coisas assim no português bem claro, né? A questão do indígena, hoje, a gente está tentando ainda equacionar. Sim, porque hoje ainda você está cuidando do impacto e tal. A gente vem de um tempo que eles passavam com a estrada na cabeça do indígena. Sem dúvida. Vai passar por cima. A gente pegou recente, envenenaram os rios, né? Contaminaram. Então é uma situação muito delicada. Só que esse mundo é dinâmico e os avanços são galopantes. Antes a gente tinha um tabu que você até as agressões contra a comunidade LGBTQIA+, foi assim normatizada. Sim. E aí foi uma grande luta e uma luta internacional. Sim. Só que aí quando a luta começa e quando a gente vem super conectados, né, todo mundo muito próximo, globalização, internet, é muito elemento que tem contribuindo para que o avanço seja galopante. Então, para chegar no GLS, que era o termo antigo. Isso, é antigo. Para chegar no GLS foram décadas. Sim. E do GLS foi indo LGBT, até chegar o LGBTQIA+, já deve ter modificado. Sim, hoje. Aí vem galopante. Então, a tecnologia também está entrando nisso. A gestão corporativa também vai entrar nisso. E o ESG vai estar todo mundo nesse contexto. E aí eu tenho uma brincadeira, a gente falou do blockchain, né? Que muita gente não está familiarizada. E eu tenho uma coisa engraçada que eu olho para o blockchain, e agora eu vou entregar aqui de novo nossa idade, né? Que eu falo assim que o blockchain para essa cadeia de contrato inteligente, para essas finanças descentralizadas, ele é o nosso PABX. Sim. Né? Do PABX, que era aquele telefone que você tinha os ramais, até chegar no smartphone que está na mão da gente hoje, você, para sair da telefonia com fio, para chegar no celular, foi um custo. Quando começou o celular, aí vem o avanço. Em uma década a gente estava na mão com um smartphone, Então... Fax. A gente tinha fax, eu achava genial. Como é que pode? De repente é o seguinte, chega a foto no meu celular. Hoje eu assino os documentos. Sim. Eu abri uma empresa, eu não tenho um documento de papel, físico. Nada. Sim. Então, e a gente o blockchain é o PABX do negócio.
Essa fase do ESG é o PABX desse sistema, desse processo. E daqui para lá vão ser mudanças galopantes, agressivas, rápidas. E eu espero que a gente consiga concatenar tudo isso e canalizar para ações positivas, boas, né? Porque tudo é usado para o bem e para o mal. Né? Com certeza. Tiago, olha, a gente já vai chegando aqui ao final, né? Eu te agradeço pela rica conversa, pelo seu posicionamento, pelo seu trabalho, pela iniciativa da startup. Torço sinceramente que ela dê certo, que ela cresça, que ela tenha grandes clientes, mais clientes, porque eu acho que o seu papel ele é fundamental, né? Como um agente, né, como um catalisador desse processo. Então, boa sorte, né? Eu desejo que realmente muitas transformações e muitos projetos possam ocorrer, né, baseado no trabalho de vocês, né? Que vocês possam assim, serem agentes positivos, né, nessa pauta, nessa agenda, né? E nitidamente vocês têm respaldo técnico, vocês têm conhecimento, vocês têm princípios que vão levar isso, né, a um ambiente de ajuda, né, desse movimento que é tão importante ter pessoas como você. Então, parabéns e sucesso nessa jornada. Ivo, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, da gente fazer essa troca de forma leve, de forma respeitosa, em que a gente consegue colocar aqui as divergências de uma forma harmoniosa, em que a gente vê que visões diferentes podem se complementar. Sem dúvida. Né? E que as diferentes que não vão se complementar podem conviver de forma respeitosa. E isso só engrandece, então, essa iniciativa, esse podcast, a gente falar de uma forma leve, assim, descontraída, de temas tão sérios e tão técnicos, né? Eu acho que isso engrandece muito obrigado. Eu que agradeço. E, pessoal, espero, né, naturalmente, né, que esse episódio tenha aberto possibilidades, ideias, conceitos. Não deixe de acompanhar o Tiago nas redes sociais, Tiago Arikawa, e aqui embaixo do nosso vídeo aqui do YouTube vai estar todas as referências deles, porque o projeto é muito bonito, uma startup que eu torço sinceramente para que cresça, que traga benefícios para a nossa sociedade, para as empresas, e que seja também essa mola, né, e essa engrenagem de transformação. Então, não deixe de acompanhar os nossos outros episódios aqui na TV Cultura Paulista, também no nosso YouTube da SG4 Soluções Integradas. Eu espero que esse episódio tenha contribuído por mais sementes na jornada de sustentabilidade de todos nós. Um abraço e até o próximo episódio. SG4, inspirando a excelência.